Boa noite com Jesus Cristo. É um privilégio estarmos aqui para meditar em algo. É aquela pergunta que não quer calar, né? Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque se eu deixar de crer na Bíblia, eu vou crer em quê? Porque toda religião, ela tem por característica um princípio bíblico, um versículo, outro, na verdade. Mas sabemos que, à luz das Escrituras, nós estamos vivendo na era de Laodiceia. Estamos vivendo entre a profecia do último livro da Bíblia, Malaquias, capítulo 4. Veja. Na última profecia da Bíblia, né, Isaías falou que viria até aquele que prepararia o caminho, na verdade, o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo, que era João Batista, na verdade. Mas hoje nós estamos vivendo na última profecia para esta era, quando Deus, em Malaquias, capítulo 4, através da boca de Malaquias, ele diz o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Versículo 2 agora. Malaquias capítulo 4, agora o versículo 2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, não na impiedade, que nós vamos pisar na impiedade. Para haver uma impiedade tem que haver o ímpio. Então os santos vão pisar nos ímpios, quer dizer, nos pecadores que não se converteram. Na verdade, aqueles que não nasceram de novo. Na verdade, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Na verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Hoje nós sabemos que nós somos o Israel adotivo, correto? Deus podou a oliveira verdadeira para implantar, para enxertar nós, o jambuzeiro brabo, na oliveira verdadeira. Somos adotados através de Cristo Jesus pela graça, não desgraça, pela graça. Correto? Veja. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Veja, antes que venha. Na verdade, esse dia ainda não veio. Estamos próximos. Nunca tivemos tão próximo, na verdade, tão próximo daquilo que... De tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, as profecias. Nunca estivemos tão próximo, veja. Agora, e converterá o coração dos pais aos filhos, quer dizer, os pais judeus, os ortodoxos, aos apóstolos, e o coração dos filhos a seus pais, veja, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja. O coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Os pais ortodoxos nos filhos apostólicos e nós, veja, e nós, filhos gentios, nos pais
apóstolos, né? Porque os apóstolos, esses aos quais o Senhor enviou para que nos ensinasse, foram treinados pelo Mestre para depois que eles viessem e esse evangelho perpedurasse até hoje, não é verdade? Por isso, aquela pergunta, você crê na Bíblia? Você crê em Deus? Porque se você crê em Deus, você tem que crer na Bíblia. Então, você é um hipócrita. Não é verdade? Eu seria um hipócrita. Se eu disser que eu creio em Deus e não creio na Bíblia, não há fundamento para minha fé, para minha pseudo-fé. Não é verdade? Então, nós vimos que em São Marcos, capítulo 7, versículo 13, o Senhor Jesus diz assim, ó: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenasses, e muitas outras coisas fazeis semelhante a esta. Ah, porque eu sou da igreja fulana, eu sou da igreja ciclana, bertrana. Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu. Veja, mas veja bem, irmãos, teus pais não tiveram a oportunidade que tu está tendo, que esta era hoje tem, não é verdade? Porque a Bíblia diz que para aqueles, até um copo de água fria, irmão, eles vão receber galardão. Até um copo de água fria, eles não vão perder o galardão. Veja como Deus é misericordioso. Mas para nós que vivemos diante de tantas evidências, não haverá, veja, a Bíblia diz que naquele dia, aos romanos diz, naquele dia nenhuma carne será dada por inocente, ninguém vai ser dado por inocente. Veja. E nós vimos que em São Mateus, capítulo 23. São Mateus, capítulo 23. São Mateus 23, versículo 15. Veja. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, quer dizer, um novo convertido, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Veja. Ah, porque veja, é que nem a pergunta que não quer calar, né? Você crê em Deus? Então você tem que crer na Bíblia. E se você crê na Bíblia, você tem que crer em Jesus Cristo, porque todos os profetas do Antigo Testamento, onde João foi o último profeta do Antigo Testamento, não é verdade? O último profeta messiânico, não é verdade? Então vieram pregando, falando de Jesus, não é verdade? Então um diz, ah, eu sou metodista, sou batista, sou adventista, sou testemunha de Jeová, sou assembleano, sou isso, sou aquilo, veja. Mas desde quando a religião vai poder te salvar? Porque o que pode nos salvar, o que pode nos levar para casa, de volta, é esta bendita e santa palavra. Veja. Agora, por causa da tradição do homem, veja, igreja nada. Então, irmão, quero antes que veja, eu quero que tu saibas uma coisa, você não tem que mudar de igreja. Você tem que voltar para a igreja, porque se a tua fé, por exemplo, vamos ver assim, se a tua fé não for a mesma dos santos apóstolos, dos profetas, você está perdido. Eu estaria perdido. Ah, irmão, mas Jesus já morreu? Sim, Jesus já morreu por nossos pecados. Por quê? Porque nós éramos gentios, então ele agora nos colocou, veja, no mesmo nível, tanto judeus como gregos. Quer dizer, grego é o mesmo que gentil, gentil é o mesmo que grego, né? Irã, Iraque, Brasil, Alemanha, somos todos judeus, estávamos instituídos, nós não tínhamos. Agora, através de Cristo, dessa graça bendita, então ele nos colocou, veja, na disputa. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve, né, os atletas todos correm, mas somente aquele que vai receber, veja.
Então nós temos aqui em uma disputa, irmãos, entre céu e inferno. Ou você crê na religião e vai para o inferno, ou você crê na Bíblia Sagrada para herdar o reino dos céus. Veja. Alguma vez você viu Jesus chamar uma prostituta de filha do diabo? O ladrão de filho do diabo? Mas o religioso ele chamou, na verdade, sacerdotes. Vós tendes por pai o diabo, porque ele é homicida, veja. Vós tendes por pai o diabo porque não acrediteis em mim. Quer dizer, eles falavam de um Deus e não acreditavam em Jesus. Não é verdade? Ah, porque Jesus, eu amo Jesus, mas não acredito em Jesus. Porque se nós acreditamos em Jesus, nós creemos na promessa dele. E ele disse para os apóstolos, veja, que eles propagariam, que eles levariam, veja, ao mundo. Você vê que antes do dia de Pentecostes, eles não podiam sair de Jerusalém. Eles tinham que ficar todos em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Veja. Então, mas antes disso, em São Mateus capítulo 16, ele deu a chave do reino dos céus a Pedro, que Pedro ligasse na terra, ele ligaria no céu. Então você crê na Bíblia? Veja. Jesus, ele falou, veja, os discípulos perguntaram, mas Senhor, não é mister que Jesus, que Elias venha primeiro? Veja. Jesus disse, veja bem, vamos ler. São Mateus capítulo 17, versículo 10 em diante. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá, veja, no futuro, virá. Veja, em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes fará de João Batista. Veja. Agora, Deus fala desse Elias, quer dizer, dessa virtude, desse Espírito, veja, o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito, aquela mesma unção que estava em João Batista para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, viria agora antes, veja, primeiro Jesus diz, sim, Elias virá. Ele fala no verbo futuro, e depois ele fala no passado, já veio. Veja, porque já tinham, né, preso, tinham pego João Batista, não é verdade? Então veja bem, agora, em Apocalipse capítulo 10, veja, não, 7:10, né? Deixa eu ver aqui. A minha secretária diz que é 10. 10:7, mas veja. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, agora você veja bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, aos seus servos. Primeiro Deus anunciou aos profetas do Antigo Testamento, depois aos apóstolos, depois, veja, aos profetas do Novo Testamento. Ah, mas profeta veio até João Batista. Não, os profetas messiânicos, aqueles que profetizavam Jesus. Paulo era um profeta, enfim, a Bíblia fala de muitos profetas, não é verdade? Então, agora você na voz do sétimo anjo, as pessoas não acreditam nas 7 eras da igreja, mas como elas dizem que creem em Jesus e não creem nas 7 eras da igreja? Se foi Jesus
que ensinou Jesus, escreveu aqui. Veja. E ao anjo... Veja. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Veja, Jesus, aqui então, a partir do versículo 9, do capítulo 1, na verdade, aí aqui ele vem narrando, veja, e quando chega no capítulo 2, ele começa a escrever, veja. Então Jesus fala de 7 anjos, 7 estrelas, 7 castiçais. Então é Jesus, leia lá, você vai ver. Então Jesus ali está nos remetindo para as 7 eras da igreja. Veja. Então nós estamos vivendo agora, veja, na última era da igreja, na era de Laodiceia. E por isso Deus enviou o seu profeta para nos introduzir de novo à igreja. O que eu quero dizer com isso? Você vê que no dia de Pentecostes, o Senhor, aquela ordem que o Senhor Jesus deu a São Pedro, ela foi cumprida no dia de Pentecostes. O que Pedro ligasse na terra no dia de Pentecostes, Pedro ligou o batismo em nome de Jesus. Você pode virar a Bíblia de ponta cabeça, você nunca vai encontrar uma viva alma batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28:19 foi uma comissão, não é verdade? Veja. Mas quando eles chegaram no dia de Pentecostes, então eles entenderam, eles tiveram revelação do que Jesus disse quando ele falou, portanto, ide em todas as nações, quer dizer, no mundo inteiro, fazei discípulos, na verdade plural, mais do que um, batizando-as, veja, no plural, em o nome, ele não falou nos nomes, porque eu sou o pai, mas o meu nome não é pai. Eu sou avô, mas o meu nome não é avô. Eu sou filho, mas o meu nome não é filho. Eu tenho o meu nome, né, ao qual o papai e a mamãe me deram no meu nascimento com o meu registro. A minha carteira de identidade, CPF, carteira de motorista, carteira de reservista, e etc, e etc, e etc. Na verdade, então, este é o meu nome, e este nome possui títulos. Esse Arídio recebeu o título de filho, esse Arídio recebeu o título de esposo, esse Arídio recebeu o título de pai, esse Arídio recebeu o título de avô, veja, mas o meu nome é Arídio. Então ali, no dia de Pentecostes, eles puderam compreender que Pai, Filho e Espírito Santo quer dizer Senhor Jesus Cristo. Correto? Aí você vai dizer assim, veja, é o mesmo método hoje, veja, esses que fazem um prosélito para fazer 2 vezes mais filho do inferno. Por quê? Porque enquanto a pessoa está lá, ele está na ignorância, tudo bem. Veja, por isso a Bíblia diz, é mandamento do Senhor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é verdade? Então as pessoas vão lá, mas tu vai escutar Pedro, Paulo, veja, ao invés de Jesus que falou Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que então eles não aceitam São João capítulo 13? Quando Jesus mandou que os seus discípulos lavassem os pés uns dos outros. Não é verdade? Então tudo é pretexto, irmão, para te cativar, veja, porque eles não têm humildade. Não é verdade? De reconhecer que eles aprenderam errado e propagaram errado. Não é verdade? Então, irmão, você não precisa trocar de igreja, você tem que voltar à igreja. Aquela qual Deus comprou com o seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Veja, Deus tem uma igreja, ele não tem 2 e nem 3. Ele tem uma igreja. A mesma igreja que nasceu no dia de Pentecostes, ela tem que se manter na mesma fé até o dia da vinda de Jesus. Não há 2. Porque eu vou para o céu. Não. Isso é uma mentira do diabo. O diabo está mentindo para ti, consciente ou inconsciente. Quer dizer, se é inconsciente, não é o diabo, é um espírito de mentira que está no teu pastor. Agora, se ele sabe e permite, então já é o diabo falando na boca dele. Porque quem conhece a verdade e propaga a mentira, o que a Bíblia diz? Tem por pai o diabo, porque o diabo é o pai da mentira.
Então seja maduro, seja firme, porque a salvação é uma só. Não vai haver dois calvários. Não vai haver mais uma crucificação. Não, não. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Nele. E quando eu nego o nome de Jesus no meu batismo, eu estou negando Jesus. O Espírito Santo diz que para eu ser ressuscitado com Cristo, eu tenho que ser sepultado com Ele no batismo. Você vê, tem igreja que, veja, mas por que? Olha como Deus é misericordioso para conosco. Por que Deus teve essa preocupação de mandar um profeta nessa última era, antes da sua segunda vinda? Porque a primeira vinda ele veio lá, né, para comprar, né, para remir a igreja gentia. Não é verdade? Veja, comprando-nos com o seu sangue. Veja, mas somente aqueles que podem, que querem, que desejam receber isso, é que vão ser salvos. Se você não quer salvação, então Deus não vai te salvar. Não é verdade? Lembra lá no dia do jubileu, no Antigo Testamento? Quando o levita tocava a corneta, veja, aquelas pessoas que estavam escravas, elas eram libertas na hora. Mas se aquela pessoa não queria ser liberta, ela queria continuar como escrava, então ela ia lá adiante, lá eles levaram e furavam uma sovela. Hoje essa moda aí que os jovens têm de botar aquela sovela, aquele alargador. Então aquele era um sinal de escravidão consciente. Eles queriam ser escravos. Assim é você, se você diz que ama a Deus, Jesus, e não aceita Jesus, nega Jesus no teu batismo, você nunca foi um cristão e nunca vai ser. Até que você morra para o mundo, que você se converta, quer dizer, que você mude o seu caminho. Você está entendendo? Então essa foi a preocupação, porque uma igreja tinha o lava-pé, mas não tinha o batismo em nome de Jesus. Tinha o batismo, mas não tinha santificação. Né? E então veja, Deus enviou esse homem, esse profeta, para unir o povo de Deus debaixo, trazer o povo de Deus de volta, veja, não trocar, você não vai trocar de igreja, porque você não nasce na igreja, você nasce em Cristo. A igreja não vai poder fazer nada por você. Veja, tanto que são 10 virgens, 10 prudentes e 10 tolas, não é porque também você vai ser batizado em nome de Jesus, que você vai lavar o pé, que você está salvo, não. Tem o quê? Tem a santificação, nós temos que labutar, as dificuldades vêm, caímos ali, não vencemos aqui, mas amanhã nós acertemos, na primeira oportunidade a gente vai lá e acerta, você está entendendo? Então essa é a questão. Não deixe o diabo em forma da religião te enganar. Porque você sabe, se você tem, veja, ou você se preocupa agora, porque depois que você morrer descer no inferno, não tem mais, ai meu Deus, ai tem piedade de mim. Não, Deus teve piedade a ponto de morrer na cruz por nós. Não é verdade? Procure lá na história, veja quando nasceu o batismo na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já vou fazer um favor para ti, porque eu te amo, porque Jesus me amou. O amor de Cristo, eles têm que nos envolver, veja bem, 325 no Concílio Mundial, veja, em Nicéia, Roma. Lá nasceu a doutrina da Santíssima Trindade e a ordem batismal de Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca na Bíblia você vai encontrar ninguém sendo batizado, veja. Agora, Jesus comissionou os seus discípulos em São Mateus 28:19, que eles fossem todo mundo, veja, batizando-as, mais do que uma pessoa, veja, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, desses 3 ofícios, desses 3 títulos, melhor dizendo, Pai, Filho e Espírito Santo, eles, veja, reconhecessem um nome. E esse nome, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, revelou a Pedro e aos outros 10 apóstolos, que estavam todos reunidos. Você vê que os mesmos apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, não é verdade? Que receberam a comissão em São Mateus 28:19, eles estavam em Atos 2:38. Porque o mundo pode receber, né? As pessoas podem receber o Pentecostes, né? Os dons do Espírito, cura, prodígios e maravilhas, mas não pode receber o batismo, porque a religião lhes roubou isso. Agora, você pode dizer, mas lá na minha igreja eu me sinto bem, lá tem cura, lá tem isso.
Veja, São Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos virão e me dirão naquele dia: Senhor, expulsei demônio em teu nome. Senhor, em teu nome eu fiz prodígio, maravilha. E lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Veja, porque a Bíblia diz que o dom e a vocação é dado sem arrependimento. Veja, eu poderia continuar lá na denominação, na Trindade, pregando o Evangelho, mas veja, mas naquele dia eu não seria dado por inocente. Porque Deus nunca ortogou vamos supor, esta atitude de alguém ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, desses três ofícios, Deus é Pai quando Ele criou os céus e a terra, Ele é Filho quando se fez carne e habitou entre nós, e Ele é Espírito Santo quando voltou e deixou a sua virtude, os dons. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. O próximo culto nós traremos algumas evidências de que Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. Veja, é muito simples e evidente, desde que você tenha bom senso e não venha defender um partido religioso, né? Não confunda, é uma coisa mais baixa que o homem colocou, que Satanás colocou. Futebol, política e religião não se discute, não. A religião nunca nasceu para ser discutida, mas para ser admoestada, né? Admoestada. Quer dizer, você pode ter o teu ponto de vista, eu posso ter o meu ponto de vista, mas o que tem que prevalecer em nossas vidas é a palavra de Deus e não meu ponto de vista. Correto? Deus te abençoe e te ilumine em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, e até a próxima oportunidade. Vamos ter um instante de oração. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te suplicamos, Pai, tua misericórdia, tua piedade, Pai, uma vez manifestada lá no Calvário, Pai querido. Ó Deus, que o Senhor nos dê um coração temente, obediente, Pai. Ó Senhor, por divina revelação, Pai, abre-nos o entendimento para compreender as Escrituras, Pai, para que nós possamos, de corpo e alma e espírito, Senhor, se render, Senhor, à tua misericórdia e à tua piedade, Pai. Ó Deus, pois te suplicamos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Deus os abençoe.